Olá, sou a professora Janete, da Rede Municipal de Ensino. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós trabalharemos um assunto muito importante, que é a leitura, textos. E textos de Machado de Assis. Olha a importância, olha o nosso autor. Módulo 13, Ritmos e Estratégias Narrativas, um conto de Machado de Assis 1. Esse assunto vocês têm no material didático aí com vocês. Podem acompanhar, se possível. Mas antes, vamos falar o que são narrativas. Vamos relembrar? Acho importante dar uma relembrada. Narrativas são histórias ficcionais, criadas ou então verdadeiras. E o que há nela para ser uma narrativa? Ela necessita de alguns elementos, como personagens, tempo, espaço, clímax, enredo, foco narrativo, desfecho. Toda essa salada de elementos forma uma narrativa. Então vamos saber um pouquinho? Aqui, para ilustrar o conto próximo que nós vamos ler, tem uma tela de um pintor, mulher tirando cartas. Por quê? O tema do nosso texto é a cartomante de Machado de Assis. Nesta e nas próximas aulas de leitura, você vai acompanhar uma história que, por ser longa, foi dividida em 4 partes, como se fossem capítulos. O conto A Cartomante, de Machado de Assis, foi publicado pela primeira vez no final do século XIX, 1895. Quando ele foi escrito, nós não sabemos, mas a publicação dele foi nesse ano, ou seja, 2 séculos atrás, 125 anos atrás. E é considerado uma obra-prima do autor e da literatura brasileira. Vamos saber um pouquinho de Machado de Assis? Machado de Assis, ele é quase uma unanimidade no quesito importante escritor brasileiro. Considerado um dos maiores escritores brasileiros, foi contista, romancista, cronista, poeta, teatrólogo, crítico literário. Esteticamente, ele evoluiu do romantismo, que é uma escola literária, que vocês vão começar a aprender no primeiro ano do ensino médio, que foi a primeira fase dele, para o realismo, que é uma segunda escola literária. Suas obras mais importantes são os contos e os romances. Dentre eles, destacam-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e o famoso Dom Casmurro. Gente, Machado de Assis, ele é uma unanimidade, porque ele teve uma característica muito peculiar. Todas as suas narrativas, ele construía fazendo uma crítica à sociedade burguesa da época, mostrando a sua mesquinhez, o seu egoísmo, mas isso tudo com muita ironia. Vocês vão começar a entender quando nós começarmos a ler o conto. Nós falamos de contos machadianos, ou histórias, narrativas machadianas. Você acredita que as cartas de baralho podem revelar o passado e o futuro das pessoas? Será que tem alguém no mundo, além do nosso Criador, que saiba todo o nosso futuro, o que vai nos acontecer ou o que nos aconteceu? É isso que os personagens Camila e Rita estão discutindo na primeira parte do conto. A Cartomante, parte 1. Como eu havia dito, esse conto ele é extenso. Então, foram divididos em 4 partes. Hoje eu vou ler para vocês a parte 1 e a parte 2. A história começa numa sexta-feira de novembro de 1869. Rita, angustiada com a sua situação amorosa, resolveu consultar às escondidas uma cartomante. Numa conversa com Camilo, ela diz: vale lembrar uma coisa muito importante. Esse conto, o narrador, ele nos lança para o meio da história. Então não é uma história linear, que você começa a ler já entendendo o início. Quem conheceu quem, como eles se envolveram, como é a amizade, como é o romance. Não, é uma história alinear. Ela inicia-se com esse diálogo entre os dois, onde, através dos diálogos, da postura dos personagens, nós vamos adentrando a história e tentando entender. Que só na outra parte é que nós vamos conhecer o início, a origem de toda a história. Olha o que acontece. A história se inicia com uma conversa, um diálogo entre os dois. Ria,
Os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Então, esse diálogo, eles começam a conversar e Rita fala para Camilo que fez uma consulta a uma cartomante. E ele zomba e faz uma chacota com Rita. É aí que ela diz, ria, pode rir, os homens não acreditam nada mesmo. E o que acontece? Rita mostra o seu anseio, o seu medo. Por quê? Porque eles vão conversando, isso tudo vai acontecendo, mas vale lembrar uma coisa, que Camilo, ele era cético, ele não acreditava em misticismo. Ele não acreditava em nada que não fosse o real, o objetivo. A parte subjetiva para ele não era importante, ele não acreditava. E eles vão conversando, Rita falando que foi nessa cartomante. E outra coisa importante nesse conto é que eles se encontram em uma casa, que eles alugam um quartinho nos fundos. Ou seja, há uma mulher que sabe desse romance. Eles conversam mais um pouco, se despedem e seguem cada um a sua rua. Ruas opostas, todos alegres. Rita, porque se sente amada, e Camilo, porque ele se sente lisonjeado. Porque uma mulher, a mulher, sua suposta amante, ela vai até uma cartomante saber o futuro. Ela quer entender o que está acontecendo. Porque lá na frente vocês vão entender realmente o anseio dela, a sua cautela, o seu medo. E aí a narrativa para aqui, nessa primeira parte do conto. E aí há uma volta no passado, onde nós, leitores, começaremos a entender na segunda parte como tudo começou. Como eles se conheceram? Bom, voltando lá, Camilo zomba da atitude de Rita porque não acredita em nenhuma superstição, mas se preocupa. Repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas, o local onde era localizada a casa da cartomante. Vilela podia sabê-lo e depois é aí que entra um terceiro personagem da história. Na realidade são 4 personagens, 3 protagonistas, que são Vilela, Rita e Camilo, e por trás essa personagem que é a cartomante. Bom, mas como tudo começou? Qual a origem? Lá volta. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela, Rita estava certa de ser amada, Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes. Por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. Sentiu-se feliz, ok? A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, isso Rio de Janeiro, onde morava uma coprovinciana de Rita. Coprovinciana, uma conterrânea de Rita. Bom, o que acontece, né? Qual o início da história? Camilo e Vilela são amigos de infância. Camilo não gostava muito de estudar, era mais despojado. Contra a vontade do pai, ele foi para o funcionalismo público, porque a mãe pediu muito para que ele fosse. Arrumou um emprego como funcionário público. Já a Vilela foi para a magistratura. No texto fala que ele abriu banca de advogado. Naquela época, olha quanto tempo. Banca, escritório. E Vilela, ele conhece Rita no interior, na cidadezinha do interior. Conhece Rita, se apaixona por Rita e casa-se com Rita e volta para a capital. Na capital, ele ele reencontra o velho amigo de infância Camilo. E ali, eles se tornam muito próximos, os 3. Eles se encontram, Camilo começa a frequentar a casa do casal, de Vilela e de Rita, se tornam muito amigos, muito íntimos, começam a fazer jogos juntos, ir a teatros juntos. E o que acontece? Há 2 fatores que aproximam Rita de Camilo. O primeiro foi a morte da mãe de Camilo. Rita,
Vilela, o que Vilela faz? O Vilela cuida de toda a parte burocrática do funeral. O inventário, toda a parte burocrática mesmo. Rita cuida do coração de Camilo. E isso ela faz com perfeição. Ela faz muito bem. Daí, para o romance foi um passo, foi a gota d'água. Foi um passo que foi dado para os dois. Nesse momento, eles se apaixonam, mas nesse momento, durante todo o romance, o que vai acontecendo? Nesse momento, Camilo começa a receber bilhetes. Ele começa a receber bilhetes chamando-o de pérfido, de traidor. E aí o que acontece? Camilo começa a rarear as visitas à casa de Vilela, começa a se afastar. E Rita, que é sua amante, o que ela sente? Ela pensa, na cabecinha inocente dela, que Camilo não quer mais saber dela. Aí está o momento que volta a retomada do diálogo inicial deles, que ela havia consultado uma cartomante. Então é esse o motivo da visita à cartomante. Ela quer saber o que está acontecendo. Por que Camilo se afastou da minha casa, da nossa casa? Ok? Só que isso vocês vão saber a continuidade dessa história, todo o clímax, né? Nós já começamos um pouco do clímax. Né? Nós já começamos, porque Camilo já começou a receber as cartas. Quem será que escreveu essas cartas? Cartas não, bilhetes. Isso era entregue no próprio local de trabalho dele, no lugar onde ele trabalhava como funcionário público. Bom, numa sexta-feira, Machado de Assis era um autor realista. Numa sexta-feira, Machado de Assis era um autor realista. Observe a precisão de detalhes, que dá à narrativa um efeito real. Olha lá, adivinhou. Está até entre aspas. Reflita sobre a prova, dada por Rita, de que a cartomante adivinhara o motivo da consulta. 3. Vilela podia sabê-lo e depois a personagem Vilela é introduzida sem explicações. Há uma hipótese sobre o papel que Vilela poderá desempenhar na história e a frase interrompida pelas reticências. Na realidade, Machado de Assis, na maioria das suas histórias, dos seus contos, tanto em Memórias Póstumas quanto em Dom Casmurro, há um triângulo amoroso, é o universo machadiano. E nesse triângulo amoroso está na ponta a mulher e nas duas pontas embaixo o homem. Esses homens manipulados pela mulher. Então é uma característica machadiana e também uma característica, outra característica, aliás, do Machado de Assis é criticar, fazer críticas com a sociedade burguesa da época. Então, a mulher era casada e ela tinha que fingir à sociedade, mostrar à sociedade que ela era feliz no casamento. Então, ela arrumava uma válvula de escape, ela encontra um amante. Então, isso tudo é característica de Machado de Assis. Indico a leitura dos livros, porque a maioria são cobrados nesses exames de vestibulares. É uma leitura muito bonita, porém ela é uma leitura exigente. Os livros de Machado de Assis são exigentes a sua leitura, porque exigem um leitor perspicaz, agudo e muito atento. Porque por isso que o módulo é ritmos e estratégias. Ele usa estratégias, ele usa de recuo na história, de avanços na linha do tempo. Tanto é que a história iniciou pelo meio, quase que pelo meio. Então, nós temos mais duas partes aí. Então, eu indico a leitura e peço para vocês lerem com muita atenção mesmo, porque é muito válido. Bom, e na próxima aula nós veremos a parte 2 da cartomante. Fiquem com Deus e até breve.